Muito boa tarde. Boa tarde. Queria começar por cumprimentar todos os presentes, em uma palavra especial de agradecimento aos nossos convidados para estarem aqui nesta sessão, nomeadamente a SGS, a engenheira Ana Catarina Ferreira, um parceiro que já trabalha connosco há algum tempo, o professor Miguel Matos e o Edson Brandi, que também vai apresentar aqui um caso de sucesso que foi escolhido para esta sessão. Bem, após termos abordado aqui dois temas, que foram a criação de ideias de negócio baseadas em sistemas alimentares sustentáveis e a minimização do desperdício alimentar, tínhamos hoje esta terceira sessão do ciclo de webinars, que é dedicado ao tema da sofisticação no supply chain, da transferência da cadeia alimentar, e onde vamos abordar também aqui a questão da aplicação das tecnologias de blockchain na cadeia alimentar. Um tema que está na ordem do dia em muitas áreas de atividade, não só na questão do sistema alimentar, mas em que aqui iríamos tentar perceber um bocadinho como é que esta nova tendência do blockchain pode ser aplicada à cadeia alimentar. Na parte da SGS, uma intervenção sobre a questão da transparência e da autenticidade também na cadeia de abastecimento, na cadeia alimentar. Portanto, continuamos sempre dentro da temática Farm to Fork, aliás, a temática que preside a realização deste ciclo de webinars e que serve de base ao projeto no âmbito do qual eles estão incluídos. E íamos começar precisamente por fazer uma muito breve apresentação do projeto. Eu pedi alguma paciência a quem já esteve connosco nos outros webinars, porque é algo que vamos repetir, mas como temos novos participantes, entendemos que continua a ser importante fazer um pequeno enquadramento sobre o projeto e sobretudo sobre as restantes ações que estão previstas. Portanto, eu pedia uns breves minutos do vosso tempo, porque vão voltar a ouvir alguma informação, mas como temos aqui participantes que estão pela primeira vez connosco, íamos falar um bocadinho sobre as ações do projeto. Dito isto, agradecia também à doutora Célia Ribeiro, da Índice, que está a colaborar connosco na organização destes webinars e que depois fará a moderação do restante painel. E eu passava à minha colega Sofia Plaza, que vai fazer a apresentação do projeto, e desejava que a sessão corresse pelo melhor. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Vou só pedir licença para partilhar a apresentação. Julgo que já estarão a ver. Podem confirmar? Sim? Ok. Boa tarde, então, mais uma vez. Vou então, como o meu colega Pedro disse, fazer aqui uma breve apresentação do projeto Farm to Fork. O Farm to Fork é, portanto, um projeto que se integra dentro da própria estratégia da Comissão Europeia com o mesmo nome, Farm to Fork, e não tem mais que como objetivo estimular o empreendedorismo. Peço desculpa, que isto parou. Estimular o empreendedorismo qualificado e inovador no setor agroalimentar através de capacitação, motivação e sensibilização dos jovens, mas também dos empreendedores em geral, que pretendam criar um novo negócio, que pretendam abrir novas iniciativas direcionadas ou que respondam a esta pragmática, a esta oportunidade que é a sustentabilidade. Ao fim e ao cabo, o que nós pretendemos com este projeto não é mais do que sensibilizar as PMEs do setor agroalimentar para os benefícios que podem advir de uma utilização de uns modelos mais sustentáveis, uns modelos da produção relacionados com a produção da cadeia alimentar, mas também alertar e apoiar a geração de ideias inovadoras que aproveitem ou que deem a resposta, então, a este paradigma da sustentabilidade. De forma a avançarmos, então, com este projeto, definimos cinco atividades principais, que passarei, então, a descrever. E começando aqui pela atividade número 1, produção de informação para o empreendedorismo nos sistemas alimentares sustentáveis. Esta atividade encontra-se já em elaboração e o que nós pretendemos com esta atividade não é mais do que conseguirmos reunir aqui um conjunto de informações que sejam relevantes, que sejam importantes
e que sirvam também para que depois possamos desenvolver as fases seguintes do projeto. Basicamente, o que está aqui em causa é, então, a realização de um estudo de tendências do consumo alimentar da geração Z versus sustentabilidade. Não nos podemos esquecer que esta geração Z, que são aqueles nascidos a partir de 95, são atualmente a maior parcela de consumidores do mercado de consumo, portanto, e daí a importância que é nós conhecermos as suas tendências, porque são também aquela geração que está muito relacionada, muito sensibilizada com questões da sustentabilidade, questões ambientais, daí a importância que tem conhecer as suas tendências. Em cima da mesa, no âmbito desta atividade, está também um trabalho de pesquisa, envolvendo 10 case studies, relacionados, obviamente, sempre aqui com a temática da alimentação, dos sistemas alimentares sustentáveis e com o ciclo do Farm to Fork. Passando para a atividade número 2, que é que nos traz aqui hoje e que nos tem trazido nas últimas 2 semanas, com esta 3, foi criado um ciclo de webinars, em que aqui o nosso objetivo era disputar uma reflexão à volta desta temática, e realizamos, portanto, já 2 webinars, este é o terceiro, faltará o último na próxima semana, cujo tema então será novas práticas e soluções inovadoras para a agricultura sustentável. Cada um destes webinars irá gerar um e-book que terá depois então indicações de tendências inovadoras nesta área. A terceira atividade, e que iremos começar a desenvolver no segundo semestre, são os laboratórios de inovação, portanto os Farm to Fork Innovation Labs. São laboratórios direcionados essencialmente para empreendedores sem empresa criada, e aqui o que nós pretendemos é conduzir estes empreendedores a uma geração de ideias inovadoras e depois agarrar nessas ideias e ajudá-los na sua maturação, na sua validação, e obviamente isto sempre com acompanhamento, um apoio de consultoria especializado, que os leve depois então a elaborar os respectivos modelos de negócio. A atividade seguinte, concurso de ideias Farm to Fork, será uma atividade que nós iremos levar a cabo já no início do próximo ano, e com este concurso o que nós pretendemos essencialmente é estimular e potenciar os negócios inovadores nesta área da alimentação sustentável. Obviamente teremos atribuição de prémios monetários para os melhores projetos, para apoiar a criação da empresa. E também os premiados terão acesso gratuito a todos os serviços de incubação que quer a Startup Orem, quer a Startup Santarém têm para oferecer. E, mais uma vez aqui, também estará sempre em cima incluído no projeto o acompanhamento especializado de consultores. Sendo que aqui também o que se pretende é maturar as ideias, apoiar os respectivos modelos e planos de negócios, para que se consiga aproximar este modelo de negócio à fase de criação da empresa. E terminamos o projeto. A última das principais atividades será a Cimeira Internacional Farm to Fork, New Way for Business, e prevemos a realizar esta Cimeira Internacional em junho do próximo ano, portanto ela será no decorrer da Feira Nacional da Agricultura. Faz sentido, não é? Dada a temática. E aqui na Cimeira não só iremos divulgar os resultados no âmbito do projeto, como pretendemos fazer a cerimónia de entrega dos prémios do concurso de ideias, mas também essencialmente aqui o que pretendemos é gerar debate, e nesse sentido iremos realizar alguns painéis, sempre focando aqui o tema que está em cima da mesa, o Farm, a estratégia Farm to Fork, e para isso iremos convidar experts internacionais e também nacionais, debatendo então estas temáticas e as novas iniciativas e os novos modelos de negócio que respondem a esta pragmática da sustentabilidade e que vão ao encontro dos princípios de sustentabilidade nos sistemas alimentares. E da minha parte é isto, agradeço. E passo então à Estela. Obrigada, Sofia, pela apresentação deste projeto. Vamos então dar início agora ao nosso painel de oradores convidados e começamos com a engenheira Ana Ferreira, da SGS Portugal.
licenciada em Engenharia Alimentar pela Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar entre 2008 e 2011. Iniciou a sua carreira profissional na empresa Gerstal, Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação S.A., onde permaneceu até 2013. Posteriormente ingressou na SGS, inicialmente como estagiária na área de certificação, onde se qualificou como auditora e desempenhou várias funções, como a avaliação de rotulagem e auditora externa, até 2019. Em 2019 ingressou na empresa Aviluso S.A. por um ano, como assistente técnica de qualidade alimentar, e aqui esteve até 2020. Em 2021 regressa à SGS Portugal, agora como funções de gestora comercial. Engenheira Ana, a palavra é sua. Muito obrigada. Desde já quero agradecer o convite feito em nome da SGS, gostaria de agradecer e vou passar então aqui a partilhar a minha apresentação. Creio que conseguem visualizar. Não foi desde o início? Sim. Conseguem? Ok. Sim, agora está. Então, e eu venho bem também aqui em parte. Nesta temática tão importante que, como também já estivemos aqui a falar, aqui a transparência na cadeia alimentar e porquê falar também sobre isto. Num panorama nacional, esta questão tem sido, e como devem lembrar-se, aqui há algum tempo, um escândalo que aconteceu, por exemplo, com a carne de cavalo num hambúrguer que estava rotulado como carne de vaca, não é? Ou seja, não existe qualquer tipo de problema com a carne de cavalo, como sabem, no entanto, aqui o problema prende-se exatamente pela transparência e por aquilo que é declarado na rotulagem, não é? E temos que cultivar esta cultura de transparência nos nossos produtos. Temos aqui também tido alguns problemas no azeite, não é? Ou seja, de uma maneira geral temos, e até de uma maneira mais engraçada, temos mais azeite que própria azeitona, não é? E então há aqui também uma adulteração quando há aqui junção de óleos que há, juntamente com o azeite, acaba por haver aqui a adulteração. Também temos visto muita adulteração no que se toca ao pescado, até espécies com valor comercial mais baixo, não é? Para que possa ser comparado até com espécies como o bacalhau, por exemplo, que é aquilo que tenho aqui na imagem, não é? Temos o caso do paloco, por exemplo, que são espécies com valor comercial mais baixo, mas que são equiparados e que são vendidos como bacalhau, não sendo, então, o bacalhau. Temos também aqui, tenho aqui outros exemplos, nomeadamente também com os queijos, com os laticínios, com o mel, também com os vinhos, que somos bastante fortes, ou seja, existe aqui alguns problemas de adulteração. E aqui a questão, no fundo, é: será que as nossas empresas fazem esta adulteração de uma maneira deliberada, ou no fundo não conseguem ter e não têm informação, porque muitas vezes têm fornecedores que não lhes passam a informação correta, que também muitas vezes enganados por outros fornecedores, ou seja, aqui existe na cadeia algumas lacunas. Também, de uma maneira geral, temos visto isto no panorama internacional, com os alertas da plataforma RASP, ou seja, também conseguimos ter aqui algumas indicações que isso acontece também. Aqui o grande objetivo será também melhorarmos a qualidade de maneira sustentável, não é? Para podermos assegurar a qualidade na nossa cadeia alimentar. E também um papel fundamental aqui na segurança, a qualidade e na sustentabilidade. E cada um destes elementos cria um impacto na eficiência dos negócios e na comercialização dos nossos produtos, não é? Aquilo que necessitamos de mudar, no fundo, precisamos de evoluir mais neste sentido da transparência, tanto aqui enquanto fornecedores, cumprir a regulamentação com os requisitos específicos das marcas, a capacidade de mostrar práticas seguras e responsáveis,
também ter uma resposta mais rápida perante as marcas e os seus consumidores. No que toca às marcas, há aqui a diferenciação das marcas de uma forma inovadora, produtos cuja produção seja ética e sustentável, fomentar cada vez mais a confiança e a lealdade com os clientes, não é? Porque acaba por ser fundamental, e garantir também a conformidade na rede de abastecimento, até porque o consumidor, aquilo que procura e aquilo que pretende é saber de exatamente aquilo que come, aquilo que, de onde vêm os produtos, que matérias-primas, de onde vêm estas matérias-primas. Os produtos de origem que sejam responsáveis e seguros, no fundo, não é? Tudo aquilo que nós, enquanto consumidores, pretendemos saber e ter esta noção, não é? Aqui temos que manter a visibilidade na nossa cadeia de fornecimento, ou seja, aqui a nível mais de escritórios, a determinação do processo para a aprovação de fornecedores, um programa de pré-qualificação destes fornecedores, ou seja, temos que tornar mais qualificado e de alguma maneira para melhorar também a performance dos nossos fornecedores. Nas operações frontline, precisamos também da utilização de fornecedores aprovados, em que eles sejam monitorizados a qualidade na cadeia de fornecimento. Monitorização também da qualidade nos próprios processos. Nos fornecedores de primeira linha, aqui temos alguns problemas. Estes fornecedores muitas vezes incluem produtos e serviços, não é? E precisamos também de que exista aqui códigos de conduta e contratos aprovados para que ambas as partes percebam quais são as suas responsabilidades e quais são os seus também aqui aquilo que necessitam de fazer, não é? Que depois também existe aqui uma subcontratação, que são fornecedores subcontratados com, muitas vezes, limitada transparência e recurso a mão de obra em zonas de risco, né, de alto risco, sem garantias de acordos de conformidade e, por isso, também o controle limitado sobre a saúde e a segurança. Existe depois também aqui outra questão que também acaba por ser muito pertinente, que são as contaminações que são introduzidas na cadeia do fornecimento, onde podemos ver a contaminação acidental, por muitas vezes contaminações cruzadas e dentro mesmo da própria unidade, mas depois também temos aqui a contaminação intencional, que poderá provocar até danos de saúde pública, económicas, até mesmo o terrorismo, não é? Depois também temos a adulteração, a fruit far out, como também tão bem conhecemos, que poderá ser aqui também um problema. Precisamos também de uma visibilidade ao longo de toda a cadeia de fornecimento, desde da produção primária, desde o campo, não é? Da plantação, até ao transporte, logística, o processamento e depois mesmo no retalho. Precisamos de perceber de um todo como é que a cadeia está a funcionar. Esta visibilidade é a gestão de risco, leva à realização de melhores negócios e cumprimento das obrigações, a proteção, inclusivamente, dos nossos consumidores, o cumprimento da legislação, a garantia do correto armazenamento, transporte, embalagem, distribuição dos ingredientes e dos produtos alimentares, a garantia da qualidade e segurança ao longo de toda a cadeia de fornecimento. Como é que conseguimos fazer isto? Através de muitas análises, não é? De controles de qualidade ao produto, através de análises químicas, microbiológicas, análises moleculares, físicas e sensoriais. Temos aqui também a análise ao DNA de espécies, nomeadamente. No caso do azeite, podemos até fazer análise aos perfis de ácidos gordos, da maneira a podermos controlar e a conseguirmos, de uma maneira, sermos transparentes na nossa cadeia de fornecimento. E como é que, no fundo, podemos, e em jeito aqui de alguma conclusão, também podemos identificar, já identificamos aquilo que é necessário muitas vezes tornar transparente e tornar de alguma maneira para que seja mais sustentável, e temos aqui as auditorias, temos as certificações. A sua chamada encontra
Peço desculpa. Houve aqui qualquer... Encontro-se em espera. Peço desculpa, não... Já estamos a ver, só não está em apresentação. Agora sim. Ok. Peço desculpa, houve aqui algum problema. Então, como eu estava a dizer, como é que podemos também aqui manter uma cadeia talvez com mais valor, nomeadamente com auditorias e certificações de acordo com a regulamentação nacional e internacional para a indústria, serviços de auditoria e certificação de segurança alimentar, qualidade na cadeia de abastecimento, a garantia dos processos e operações que cumpram os requisitos e regulações dos mercados. Dentro da certificação, como acredito que seja do conhecimento de muitos, existem aqui vários esquemas que podem dar resposta à cadeia de abastecimento, aos esquemas GFSI, temos IFS, Global Gap, pronto, aqui vários esquemas, e qualquer dúvida que necessitem de esclarecimento de algum destes esquemas, estarei aberta para o fazer. O que temos que realmente assegurar para o futuro também sermos mais sustentáveis e para tornarmos a nossa cadeia de abastecimento mais transparente, no fundo, é assegurar a integridade da cadeia de fornecimento, o acesso ao conhecimento em tempo real na cadeia, garantir o cumprimento dos requisitos ao longo de toda a cadeia, identificar, monitorizar e medir as melhorias, ter uma visão holística das cadeias de fornecimento e não apenas como dados, ir para além do que é visibilidade. Em género de conclusão, deixo-vos aqui uma frase para nos inspirar a todos um pouquinho, que é a digitalizar a cadeia de fornecimento desde a origem até ao consumidor, para entregarmos melhores produtos para as pessoas e para o ambiente, para criar um mundo melhor a todos. Aqui deixo também ficar os meus contactos, para que, se eventualmente existe algum tipo de dúvida ou se necessitarem de algum esclarecimento em relação a algum esquema de certificação, estarei completamente disponível para aquilo que for necessário. Desde já agradeço, obrigada, e é tudo. Obrigada, engenheira Ana. Obrigada por esta partilha tão esclarecedora. Lembrar que no fim das apresentações vamos ter então um momento de perguntas e respostas. A engenheira Ana terá que se ausentar, não poderá ficar para esse momento, pelo que, se terem algumas dúvidas, podem sempre colocar no chat, está bem? Ou, como ficaram também com os contactos da engenheira Ana agora na apresentação, podem colocar diretamente as questões ou colocar no chat e nós depois fazemos seguir para ela e daremos a resposta. Obrigada, engenheira Ana. Muito obrigada. Vamos então seguir, boa tarde. Vamos então agora seguir para o professor Miguel Matos, professor auxiliar no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e investigador no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, na área de investigação e desenvolvimento do Grupo de Sistemas Distribuídos. É atualmente responsável pelas cadeiras de Sistemas de Larga Escala e Sistemas de Elevada Confiabilidade. A sua área de investigação é focada nos sistemas e sistemas distribuídos em geral, com ênfase em blockchain, memória persistente e avaliação de sistemas. Professor Miguel, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde e vou começar por agradecer o convite. Queria só confirmar que conseguem ver os slides. Sim, estamos a ver. Ok. Boa tarde mais uma vez. É um gosto estar aqui. Eu vou trazer aqui esta discussão, este fórum de hoje, uma perspectiva de como é que nós podemos tirar partido da tecnologia da blockchain para fazer esta integração na cadeia alimentar ou no setor agroalimentar, conforme quisermos chamar. Eu sou especialista em blockchain, mas não sou especialista de todo na componente da cadeia alimentar, e o meu objetivo com esta apresentação é transmitir um bocadinho
as propriedades e as garantias que a blockchain nos dá, ou seja, eu olho para a blockchain como uma perspectiva de infraestrutura e tentar, convosco e em conjunto, perceber que funcionalidades é que a blockchain nos oferece que são úteis para aplicarmos sobre use cases que venham a ser relevantes neste setor. E já todos que estamos aqui certamente ouvimos falar nas blockchains, elas são cada vez mais populares, existem várias valorizações muito grandes para cima e para baixo no mercado, está nas notícias todo dia e a toda a hora, mas não é este o meu objetivo aqui, discutir este tipo de coisas. O meu objetivo é mais perceber um bocadinho as abordagens que diferentes sistemas deste género oferecem e como é que podemos tirar partido deles. E como é que nós podemos raciocinar com coisas, por exemplo, que garantias é que a blockchain A me dá e que garantias essas a blockchain B, por exemplo, não me dá e qual é que é a melhor para eu usar no meu use case em particular. E é um bocadinho esse o tipo de discussão que eu gostava de ter aqui convosco e é sobre isto que vos vou falar, nomeadamente. E a pergunta, não sei se será de 1 milhão de euros ou será de 1 bilhão de euros, é o que é afinal, esta coisa da blockchain que toda a gente fala. E esta é uma pergunta fundamental porque eu acredito que temos que ter um entendimento forte sobre o que é que isto é e o que é que nos oferece para depois, em cima desta tecnologia, podemos construir coisas. Na sua perspectiva mais simples e mais fundamental, digamos assim, uma blockchain é um livre-razão, um livre-mestre da contabilidade, da economia, que sempre foi usado e contém um registro de transações, tem uma data, uma descrição, uma origem, um destino. Esse registro tipicamente é inviolável e está ordenado por uma data em que estas transações ou estas operações aconteceram. E, portanto, desta perspectiva, uma blockchain não é nada de novo, é apenas um meio digital de nós mantermos este livre-razão ou livre-mestre que sempre existiu na contabilidade. Aqui a grande diferença que esta tecnologia nos oferece é que o acesso a este livre-razão, ou este ledger em inglês, ou esta blockchain, são mais ou menos, não são bem, mas são mais ou menos sinónimos, oferece-nos acesso descentralizado, em que este livro já é controlado por uma única pessoa, uma única instituição, mas pode ser acedido, escrito e lido por várias entidades ao mesmo tempo. E continuando esta analogia, convém percebermos um pouco melhor como é que esta abstração deste livre-razão funciona. E nós, quando falamos em blockchain, isto quer dizer, assim, por uma tradução livre, uma cadeia de blocos, e temos que raciocinar um pouco sobre o que é que são os blocos e o que é a cadeia. Podemos pensar nisto como cada página deste livre-razão é um bloco. Ou seja, eu tenho um livro, este livro é constituído por cada página, por várias páginas, e estas páginas, cada entrada na página, cada página, corresponde a um bloco. E quando nós ligamos estes blocos todos uns com os outros, temos uma sequência de blocos, ou uma cadeia de blocos, isto é, essencialmente, a abstração que a blockchain nos dá. Ou seja, por outras palavras, dentro de cada folha, dentro de cada bloco, temos uma lista de operações, de transações, o que essas transações são não é muito relevante, e estas transações estão ordenadas dentro de cada folha, de cada bloco, e depois os blocos entre si estão também ordenados. E aqui a ordem é fundamental. E quais são as garantias que, tipicamente, qualquer blockchain nos dá sobre a integridade, a segurança, etc., de cada uma destas coisas? Se nós olhamos ao nível da folha, ou seja, ao nível do bloco, as blockchains garantem-nos que um bloco não pode ser alterado depois de criado. Ou seja, quando eu crio um bloco, quando eu faço a última entrada na minha folha, é a analogia que eu estou a usar, a partir desse instante, é impossível alterar, remover ou adicionar transações da folha, está fechada para sempre. É impossível alterar transações individuais nesta folha e também é impossível reordenar transações. E aqui a ordem é muito importante, porque se nós pensarmos, por exemplo, que estas operações são transações bancárias, a ordem por
por a qual eu faço débitos e créditos importam. Ou se eu pensar, que é o tema que nós estamos aqui a considerar, uma cadeia alimentar, uma cadeia de distribuição, a ordem pela qual eu faço as operações sobre, ou os registros nesta folha, também é importante. Mas isto é assegurado tipicamente por qualquer sistema de blockchain, assegura-nos que este bloco tem integridade criptográfica e temos estas garantias fortes. Depois disto ser feito, não pode ser alterado. Isto é bastante importante. Por outro lado, também temos a garantia forte, a garantia criptográfica, que as páginas ou os blocos e a relação que eles têm também não pode ser alterada. Ou seja, depois de eu adicionar 1, 2, 3, 4, 5 blocos ou folhas ao meu livre-razão, à minha blockchain, eu já não consigo remover ou adicionar blocos. Também não consigo ir alterar o conteúdo de um bloco, porque isso corresponderia a alterar uma folha, e já vimos que isso não é possível. E também é impossível fazer a reordenação de blocos. E mais uma vez aqui, isto é garantido por protocolos criptográficos, que não interessa, são bastante interessantes, mas não vos vou chatear com esses detalhes técnicos. Mas aquilo importante é entendermos que temos estas duas garantias fortes ao nível dos blocos, que correspondem a uma folha, digamos assim, e ao nível da blockchain em si, que corresponderia a um livro ou uma sequência de folhas ou de blocos. Posto estas garantias fundamentais, temos que pensar, ora bem, nós agora, como eu disse há pouco, já não há uma entidade apenas que controla este livre-razão. Então, quem é que controla? Como é que nós conseguimos aceder à blockchain? Ou, melhor dito, quem é que pode aceder a este sistema? E aqui, por aceder, eu quero dizer criar novas transações, adicionar transações ao sistema, ler o estado que existe no sistema e também criar novos blocos. Se isto já não é centralizado numa única pessoa, numa única entidade, quem é que pode fazer isto? E aqui temos a primeira grande divergência sobre os sistemas de blockchain. E temos, essencialmente, dois modelos bastante distintos. Um deles são as ditas blockchains abertas, ou sem permissões, permissionless, em inglês, e as outras são as blockchains fechadas, permissioned, ou também são conhecidas por blockchain de consórcio. E cada uma delas tem aplicações bastante diferentes e satisfaz, digamos assim, casos de uso bastante diferentes também. Indo para as blockchains abertas, que são as mais populares, são as mais conhecidas, as que toda a gente conhece. Nas blockchains abertas, em que as mais populares são o Bitcoin e o Ethereum, certamente já ouviram falar, pelo menos, do Bitcoin, qualquer pessoa pode participar nesse sistema. Ou seja, qualquer pessoa pode criar transações, pode aceder às transações, pode criar blocos, e temos uma espécie de pseudo-anonimato. Ou seja, nós não sabemos exatamente quem é que faz determinada coisa, determinada transação, mas este anonimato não é puro. Ou seja, há técnicas que conseguem desanonimizar operações que nós fazemos no Bitcoin, por exemplo. Mas esta liberdade de qualquer pessoa pode aceder e criar transações, criar operações, é bastante interessante. E isto leva-me às características que este tipo de blockchains abertas nos oferecem. Ou seja, como eu disse anteriormente, não temos uma autoridade centralizada, qualquer pessoa pode participar, isto é muito apelativo. Mas, por outro lado, o desempenho é baixo, ou seja, nós temos apenas dezenas de transações por segundo, se vocês agora tentarem mapear dezenas de operações por segundo para o vosso cenário de uso, isto provavelmente vai ser pouco, não é? Ou seja, os registros que eu tenho que fazer sobre a produção numa determinada quinta. Se pegar dezenas de transações por segundo, é pouco. E o desempenho das blockchains abertas, tipicamente, é problemático. O outro problema advém do custo por transação, ou seja, cada operação, cada transação que nós fazemos, cada vez que nós escrevemos uma linha naquela folha, temos que pagar. E isso não é necessariamente tão barato quanto isso. E estes duas características muitas vezes limitam a utilidade deste tipo de blockchains em muitos sistemas. Por outro lado, dos aspectos bons, estes sistemas escalam para milhares de participantes, ou seja, como qualquer pessoa pode participar, nós podemos ter milhares de participantes, como temos, por exemplo, no Bitcoin, e isto é muito bom. E em termos um bocadinho mais técnicos, que eu não vou alongar aqui agora, mas depois terei todo o interesse em discutir no final, as garantias que estes sistemas nos oferecem são apenas probabilísticas.
O que é que isto quer dizer? Aquilo que eu vos disse há bocadinho, que era impossível tirar um bloco da blockchain, não é bem assim e às vezes, com uma probabilidade muito baixa, nas blockchains abertas isto pode acontecer. E portanto, temos que pensar, se eu assumi que eu fiz uma operação no meu use case, eu registrei que houve uma vacinação de um animal, coloquei isto na blockchain, e agora esta folha, este bloco desaparece, qual é que é o impacto disso no meu use case ou no meu cenário? Impactos legais, inclusive. E, portanto, quando falamos em blockchains abertas, temos que ter estas considerações todas em mente. Passando agora para as blockchains fechadas. Aqui, como o nome indica, já não são abertas a toda a gente. O número de pessoas que pode participar está delimitado e todas estas pessoas estão muito bem identificadas. Ou seja, já não temos de todo anonimato, nem pseudo-anonimato, e toda a gente está muito bem identificada e, tipicamente, ou no caso geral, consegue fazer as operações típicas. Criar transações, aceder, criar blocos, etc. E aqui os exemplos mais populares, ou alguns dos exemplos mais populares deste tipo de blockchain, são o Hyperledger e o R3 da Corda, e eu depois, mais no final, vou dar um use case em cima deste R3. Quais são, então, as características das blockchains fechadas? Ou seja, se nós temos que ter uma entidade clara e conseguir identificar os participantes, isto implica que temos que confiar numa entidade, uma entidade de certificação, por exemplo, que me identifica univocamente os participantes. E isto implica que nós temos que confiar nessa entidade, mas não implica que temos que confiar em todos os outros participantes. Um exemplo, nós podemos estar aqui a tentar fazer um consórcio entre todos os participantes que estão aqui nesta conferência. Nós podemos confiar que o cartão do cidadão é emitido por uma entidade legítima, que é o Governo de Portugal. Confiamos nisso, mas não precisamos de confiar uns nos outros para fazer uma aplicação em cima da blockchain. É este o cenário. Isto é bom ou isto é mau? Depende, claro, sempre do use case em particular. Em termos de desempenho, e ao contrário das blockchains abertas, estas blockchains fechadas tipicamente têm alto desempenho e conseguem atingir centenas ou milhares de transações por segundo, e são bastante boas, digamos assim, para cobrir a maior parte dos casos de uso que se prevêem que possam tirar partido desta tecnologia. Por outro lado, a escalabilidade, ou seja, o número de participantes que nós podemos ter, já não são milhares, são apenas dezenas. E isto pode ser um problema. Se nós estivermos numa cadeia de distribuição ao nível europeu, por exemplo, certamente há muito mais de dezenas de participantes e isto pode trazer alguns problemas técnicos. Nós temos algum trabalho de investigação, fazendo aqui um pequeno parênteses, em que temos conseguido passar esta escalabilidade de dezenas de participantes para centenas, isto é uma melhoria grande, mas tipicamente nestas blockchains que nós chamamos de fechadas, estão limitadas a dezenas de participantes. Não há anonimato, como eu já referi, e têm garantias são deterministicamente seguras. Ou seja, o que é que isto quer dizer? De facto, neste tipo de blockchains fechadas, depois de eu criar um bloco, depois de eu submeter uma transação ao sistema, ela fica lá para sempre e não pode ser alterada. Isto é uma garantia muito, muito forte e muito útil também. Dito isto, ou seja, olhando um bocadinho para estes dois mundos, como é que nós podemos, e olhando para esta infraestrutura das blockchains abertas e das blockchains fechadas, como é que nós podemos começar a construir coisas interessantes em cima disto? Ou seja, que aplicações é que nós podemos desenhar em cima de blockchains? As blockchains podem ser usadas para várias aplicações, ou seja, a ideia de as blockchains só servem para trocar moedas via Bitcoin. Essa foi a primeira aplicação, mas existem várias. Felizmente, isso é um facto e é por isso que também estamos aqui hoje reunidos a discutir este tipo de aplicações. E hoje em dia, na verdade, nós podemos ter programas genéricos, aplicações genéricas em cima da blockchain. Isto é feito através dos ditos contratos inteligentes, ou em inglês, smart contracts. E o que é um smart contract? Um smart contract é muito simples, é uma lógica de negócio convertida numa linguagem de programação que corre
em cima da blockchain. Ou seja, é mesmo bastante simples. No Bitcoin, nós não temos estas capacidades de programação tão avançadas, são um bocadinho mais limitadas, mas na blockchain Ethereum já temos uma linguagem específica que se chama Solidity. Eu, mais uma vez, também não vou entrar aqui em detalhes, mas permite-nos codificar aplicações arbitrárias sobre blockchain. Ou seja, se vocês imaginarem uma lógica de negócio que possam ter na vossa cadeia de distribuição, na cadeia alimentar, qualquer uma dessas lógicas ou qualquer um dos programas, digamos assim, que faz a gestão da informação, etc., tipicamente pode ser codificado em cima com esta linguagem ou com outras, também esta não é a única, e capturar a lógica de negócio existente. Um detalhe aqui que é importante é estes programas, quando é que eles correm? Quando um bloco é terminado, ou seja, quando um bloco é adicionado à blockchain, o que o programa vai fazer é vai olhar para este bloco e vai perceber quais são as operações que lhe dizem respeito e vai executá-las. Isto permite-me fazer imensos automatismos, como eu vou referir em breve num dos use cases que trouxe aqui. Nas blockchains fechadas temos as mesmas funcionalidades, ou seja, aqui não há uma diferença substancial entre ambos os sistemas, eles oferecem-nos mais ou menos as mesmas características. E, por exemplo, no caso do Hyperledger Fabric, que é um exemplo típico de blockchains fechadas, nós temos os ditos chain codes, que é outra forma, é o termo que eles usam para definir smart contracts, e aqui, mais uma vez, podemos ter programas arbitrários que correm em cima da blockchain, ou seja, coisas do género, foi emitido um certificado de vacinação, este certificado de um animal, este certificado foi registado na blockchain e há um programa automático, um chain code, um smart contract, se preferirem, que automaticamente, por exemplo, comunica isso às entidades de saúde, por exemplo. Okay? E toda esta automatização que nós podemos fazer com os dados que nós vamos introduzindo na blockchain permite-nos fazer coisas bastante interessantes e trazer ganhos substanciais. Eu não sou especialista no setor, mais uma vez, mas acredito que assim seja, para a automatização desta informação. E este é o último ponto que eu queria tocar convosco aqui nesta breve apresentação de hoje, que é exemplos de como é que a tecnologia de blockchain está a ser usada no setor agroalimentar. E aqui agradeço muito a apresentação da oradora anterior, porque de certa forma ela já motivou o tipo de argumentos que eu vou aqui trazer, ou seja, por exemplo, há aqui um estudo que demonstra que 11% de toda a comida produzida é desperdiçada na cadeia de abastecimento. Isto é imenso, não é? 11% é um valor muito grande e é 11% que não chega ao consumidor e é um valor substancial. Vou-vos falar aqui de um projeto piloto que decorreu no Reino Unido e foi baseada naquela blockchain que eu vos falei há pouco, o R3 Corda, que é, recordem-se, uma blockchain fechada, em que os participantes estão todos bem identificados. E o objetivo deste piloto era melhorar a cadeia de abastecimento de carne de porco no Reino Unido. A forma como este projeto piloto foi desenvolvido e foi concebido era termos uma blockchain, a tal R3 Corda, como infraestrutura base, que suportava todo este processo, e depois em cada uma das fases do processo, ou seja, da quinta ao prato, ou farm to fork, como os ingleses gostam de dizer, em cada um destes passos podemos fazer registros de coisas importantes na blockchain, ou seja, por exemplo, quando há um animal que nasce e tem um registro veterinário, eu coloco esse registro como uma operação na blockchain. Quando estes animais são transportados para abate, eu posso fazer isso e fazer as validações veterinárias necessárias. Posso fazer isso no processamento, no armazenamento, no transporte, na distribuição e neste use case em particular eles chegaram ao ponto de levar isto até ao consumidor final. Ou seja, de certa forma, o consumidor pode perceber qual foi o ciclo de vida daquele bife ou daquele item que está a consumir e pode perceber
se aquilo teve boas práticas de sustentabilidade, de transparência, como é que foi o tratamento dos animais, etc. Ok? O facto de nós termos esta informação toda sistematizada e automatizada permite-nos fazer, de facto, coisas muito, muito interessantes. E algumas das conclusões que eles tiraram neste projeto piloto foram, de facto, muito interessantes. Uma delas foi que o facto de nós termos não só a cadeia de produção, mas também o consumidor final, permite-nos, por exemplo, fazer uma monitorização dos padrões de consumo de uma forma mais precisa. Isto permite-me, por exemplo, reduzir desperdícios e orientar a minha produção para aquilo que o consumidor está à procura de uma forma muito mais rápida do que é feita hoje em dia. Permite também ser muito mais eficiente na gestão de todos os processos. Há muito trabalho que é duplicado em cada uma daquelas fases e feito em papel. Se eu tiver toda esta informação nesta plataforma, acessível a todos, é possível reduzir muito trabalho em duplicado e fazer com que os processos sejam muito mais eficientes. Em termos de regulamentação e fiscalização, facilita imenso o processo, e isto também se reflete nos custos para as autoridades fiscalizadoras, mas também nos custos para os produtores. E, por fim, tirando partido de coisas como aquele exemplo dos smart contracts, dos programas inteligentes, que vos falei há pouco, é possível fazer, por exemplo, automatizar os certificados de venda ou de exportação e tornar este processo todo muito mais eficiente. Pegando agora aqui também num dos exemplos que foi referido pela oradora anterior. Hoje em dia, eu não sabia, mas fui investigar um bocadinho, é bastante difícil e é moroso fazer a identificação de lotes problemáticos porque foram contaminados por um motivo qualquer. E neste estudo, em que o Walmart usou esta tecnologia também para a carne de porco, eles conseguiram reduzir o rastreamento de... Há aqui um lote contaminado na loja, não sabemos bem qual é que é. Eles conseguiram fazer esta identificação, passar de 7 dias no processo tradicional, em papel, com muitas verificações manuais, para 2 segundos. Isto é fantástico, quer dizer que, do ponto de vista da loja, a gestão de estoque, a gestão de o que é que eu tenho que retirar da prateleira porque está contaminada e o que é que eu posso deixar porque garantidamente não está, é feita imediatamente. Isto é uma eficiência tremenda que pode ser aplicada também, creio, noutros cenários. E por fim, como também já foi referido, hoje em dia os consumidores estão cada vez mais alerta para as boas práticas de sustentabilidade e transparência e creio que montarmos estes sistemas num setor tão importante como é a cadeia agroalimentar pode não só tornar tudo muito mais eficiente, até porque agora, com a situação da guerra e etc., temos aí alguns... Suspeita-se que possamos vir a ter alguns problemas de abastecimento, mas a sustentabilidade e a transparência é também bastante importante. E este tipo de tecnologia, se nós usarmos, mais uma vez, a tecnologia certa para o cenário em concreto, pode nos trazer bastantes melhorias. Por fim, queria-vos falar um pouco num projeto que nós estamos agora a começar no Inesc ID, chama-se Trusty Food. Este projeto está a começar, ainda não começou, vai começar agora durante o mês que vem. Essencialmente é um consórcio europeu, onde nós, como Inesc ID, estamos a participar. Tem vários participantes de vários países e aqui o objetivo é fazer um levantamento sistemático das diferentes abordagens que estão a ser utilizadas, especificamente no setor agroalimentar, ou seja, olhar para este use case, como eu olhei agora aqui convosco, mas muito mais aprofundadamente e perceber quais são os requisitos, quais são as técnicas usadas, que diferentes opções é que nós temos, técnicas e de negócio, e criar, de certa forma, ou sistematizar e propor processos e tecnologias para que os diferentes intervenientes na cadeia de produção possam tirar partido disto. Isto, mais uma vez, como eu disse, é um projeto que está agora a começar, mas o nosso principal objetivo é precisamente fazer este estudo e esta sistematização das blockchains, em particular neste setor. Para concluir, eu creio que a blockchain é uma tecnologia bastante promissora no geral,
e em particular aqui também, mas gostava de reforçar o ponto que é fundamental nós estarmos bem cientes das capacidades e das limitações dessa tecnologia para as podermos olhar e usar da forma correta. E se assim fizermos, eu creio que podemos ter muito bons resultados, como alguns pilotos demonstram, em termos de eficiência, rastreamento, transparência, etc. Eu acabei uns minutos mais cedo, vou terminar por aqui a minha palestra, isto porque também não vou poder estar presente no painel final, com muita pena minha, mas se houver questões, terei todo o gosto em respondê-las, não sei se agora ou depois, mais tarde, por e-mail, se me fizerem chegar essas questões, comentários, serão muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada, professor Miguel. Penso que na sua apresentação é de facto evidente, não é, que a blockchain pode aqui ajudar as empresas a serem mais eficazes, mais eficientes e até a economizarem recursos, não é? E isto faz com que esta economização de recursos ajude aqui a um maior controle dos processos que esta tecnologia permite. Portanto, de facto, é aqui uma tecnologia a apostar. Então, uma vez que não poderá estar presente, eu não sei se haverá questões, até se tiver aqui, como temos aqui também um bocadinho de tempo, agora para entrar no case study, se estiver presente ainda a engenheira Ana também, poderemos fazer aqui um pequenino momento de questões para dirigidas ao professor Miguel e à engenheira Ana, caso existam, e depois damos então início ao case study. Não sei se há alguma questão que queiram colocar aos nossos dois oradores, aproveitando então que eles estão aqui, os dois. Não há questões? Ora, Bruno Anastácio está aqui a pedir para falar, então, Bruno, por favor. Eu tenho aqui umas questões para o Miguel. Sim, nós estamos a ouvi-lo. A questão dessas blockchains que são automatizadas. Bruno, não conseguimos perceber aquilo que nos está a dizer. Estou? Sim? Sim, Bruno, Sim. Agora sim. Conseguem ouvir melhor? Sim. Ok. Então, a primeira questão aqui para o Miguel em relação às blockchains é se essas blockchains são automatizadas através de um conjunto de sensores, isto aplicado à indústria alimentar, não é? aos casos que falou, e também se existe alguma ISO atualmente ou alguma certificação que distinga as empresas que fazem essas blockchains no circuito alimentar ou não. Okay. Relativamente à primeira questão, tanto quanto é do meu conhecimento, não existe essa automatização. Okay? Não existe a automatização de termos uma solução-chave na mão, digamos assim, em que há sensores que monitorizam as coisas de uma forma automática. Isso, na verdade, foi um slide que eu tinha na minha apresentação, mas saltei, para deixar aqui alguns minutos no final de discussão. Mas existem algumas iniciativas que permitem fazer coisas como... que usam coisas como visão por computador, por exemplo, para fazer a monitoria de vários aspectos na cadeia de distribuição e fazer a entrada desses dados automaticamente na blockchain. Mas em termos mais genéricos e coisas mais... Há alguns trabalhos que ligam a IoT, Internet das Coisas, à blockchain e tentam já pegar nos dados de sensoriamento automático, de uma forma automática, e colocá-las na blockchain. No setor agroalimentar em particular, eu não estou a par, mas não quer dizer que não exista, provavelmente existe, de alguma norma ou alguma framework que já faça isso de uma forma automatizada. Relativamente à segunda questão, a resposta é um bocadinho esta aqui também, que referi agora, sobre certificações ou normas ISO. Tanto quanto sei também, não existe ainda trabalho nesse sentido. Aqui o que nós estamos a fazer no Trusty Food, de certa forma, a nossa ambição não é criar um ISO, porque isso envolve muito mais gente, mas é de certa forma criar uma proposta de processos e tecnologias que são apropriadas a use cases distintos.
Espero ter respondido. Sim, sim, Miguel, obrigado. Obrigado. Muito bem, obrigada. Estou, entretanto, aqui algumas questões também no chat. Uma questão aqui do João. Quais são os parceiros do Trust Food? Ok, os parceiros todos eu não sei de cor, mas temos parceiros italianos, gregos, alemães. Em Portugal somos nós, Inesc, ID e também o Inove. Temos parceiros na Holanda também. E na Lituânia, se eu não estou em erro. Mas isso é o tipo de informação que eu posso depois fazer chegar por e-mail a lista detalhada e concreta. Mas temos, por exemplo, a Organização Mundial da Agricultura Italiana. Muito bem. Outra questão, também aqui dirigida para o professor Miguel. Como poderá o blockchain contrariar a fraude alimentar? Troca de um item correto e rastreada por outro item não rastreada. É uma questão do João. Ok, esta é uma excelente questão, porque nada impede de, num determinado passo da cadeia, eu fazer o registro. Este item é legítimo, este produto é legítimo, está registado na blockchain, e depois, mais à frente, alguém descobre, afinal, algures no transporte, por exemplo, este item foi trocado por um item não legítimo. Isto já pode acontecer hoje em dia e pode acontecer também no mundo em que estamos a usar. Sim. Conseguem-me ouvir? Eu acho que fiquei aqui com o microfone ligado. Agora pronto, eu estava a dizer, este tipo de... Não sei onde é que isto ficou sem som, mas eu estava a dizer, isto pode acontecer quer no mundo atual, quer no mundo com blockchain. A diferença aqui é que nós conseguimos reduzir substancialmente o ponto onde a possível troca aconteceu. Ou seja, se eu tenho os registros válidos até um determinado ponto, e a partir daí o registro foi adulterado e eu vejo este produto já não corresponde à realidade, eu posso muito mais facilmente, hoje em dia, fazer o tracking, fazer o rastreamento de onde, no ponto da cadeia, é que esta contrafacção, por exemplo, aconteceu. Isto no mundo atual, em papel, com os registros espalhados por todo lado, é muito mais difícil do que nós termos toda esta informação num sítio. Muito bem. Obrigada, professor Miguel. Uma questão para a engenheira Ana, não sei se ela ainda está connosco, mas o Gonçalo pergunta se considera que há muita resistência no setor do retalho à implementação de novas práticas sustentáveis, mais transparentes para o consumidor. A engenheira Ana, não sei se está connosco. Se calhar já não. Penso que não estou. Pronto. Ok, então, Gonçalo, nós vamos fazer chegar a questão à engenheira Ana, está bem? Depois ser-lhe dada uma resposta. Obrigada. Pronto, penso que aqui no chat não estão mais questões. Não sei se mais alguém quer aproveitar este tempinho para fazer alguma questão. Se não, passaremos aqui ao nosso case study. E agradeço desde já ao professor Miguel também pela disponibilidade e pela sua apresentação. Obrigada, professor Miguel. Obrigada. Penso então que não há mais questões. Bom, então refletimos sobre o que é isto de tecnologia blockchain, não é? Conceitos, aplicabilidade, em especial no setor agroalimentar. E agora vamos perceber como é que a empresa Vera Cruz implementou a tecnologia blockchain na sua área de negócio. Para nos falar sobre este projeto, temos o Dr. Edson Brandi, que é diretor de produtos e inovação da Vera Cruz, químico formado pela Universidade Estadual de Campinas, no Brasil. Tem mais de 23 anos de experiência na área da tecnologia de informação, desenvolvimento de produtos e inovação tecnológica. Ao longo da sua carreira profissional, atuou em posições de liderança estratégica em algumas das maiores empresas do Brasil nos setores telecomunicações, internet e financeiro. É um profissional com larga experiência na gestão de times multidisciplinares e na gestão de recursos materiais, visando a geração e a otimização de resultados. Dr. Edson, a palavra é sua. Bom, muito obrigado pela introdução, Estela. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de poder estar participando aqui do webinar para poder apresentar para vocês um pouquinho da Vera Cruz e sobre o nosso projeto. Tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Só um segundinho, por favor.
Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Se puder me confirmar que estão vendo a apresentação, que eu não vejo mais vocês. Sim, estou a ver. Sim, Ah, perfeito. Bom, então vamos lá. O Grupo Veracruz é uma empresa, né, de um brasileiro e de um português. Ela foi formada há cerca de 5 anos. Tá? Nós somos produtores de amêndoas na região da Beira Baixa, aqui na região de Castelo Branco. Tá? E a gente hoje implementa Smart Farming nas nossas propriedades com o objetivo aí de produzir as melhores amêndoas do mundo. Tá? Nós temos cerca de 1.300 hectares hoje em 5 propriedades. Como eu comentei, né, a nossa missão é produzir, acrescentar valor e distribuir aí as melhores amêndoas com base na visão de longo prazo da nossa empresa. A gente tem hoje 2 certificações, tá? Nós temos a certificação do Global Gap e também a certificação de produção integrada, né, que para a gente é bastante importante por conta de posicionamento aí de mercado. E a gente tem um pequeno vídeo aqui. Bom, esse foi um pequeno vídeo para mostrar um pouquinho, né, das nossas herdades. Aqui a gente tem um pouco mais de detalhe de cada uma das nossas propriedades. Esse ano a gente está fazendo a implementação da herdade de Joana Faz. Tá? O Carvalhal é a nossa herdade mais antiga, que é a herdade que já está produzindo. Esse ano de 2022 a gente está fazendo a nossa segunda colheita comercial. Tá? A gente deve colher aí alguma coisa próxima de 800 toneladas de miolo de amêndoas. Tá? A principal abordagem da Veracruz ao longo desses anos de trabalho foi a gente tentar trazer, né, a parte de tecnologia para poder nos ajudar na nossa produção, tanto do ponto de vista de otimização de produtividade, como também de redução de custo, mas também para poder ajudar a gente a dar mais visibilidade e transparência sobre as práticas que a gente adota nas nossas propriedades. Hoje, a Veracruz, né, ela faz uso da tecnologia com o objetivo de reduzir, né, o impacto de variantes que não são normalmente controladas. A gente hoje usa equipamentos de alta tecnologia para irrigação, né, para que a gente consiga ser responsável no uso da água. A gente tem diversos sensores instalados nas nossas herdades que fazem aí a medição de umidade, condutividade de solo. Temos estações meteorológicas para nos ajudar também com o acompanhamento do clima. Usamos processos automatizados na nossa colheita. Fazemos a monitoração do campo também com imagens aéreas, né, para que a gente possa monitorar a saúde das nossas plantas. Isso tudo gera uma quantidade de informação bastante grande. Hoje, os nossos equipamentos, eles que são usados em campo, eles são todos georreferenciados. A gente consegue ter uma visibilidade árvore a árvore, né, em campo. Cada uma das nossas árvores, né, das nossas mais de 1 milhão de amendoeiras, elas possuem um ID. Os nossos equipamentos monitoram, né, o trato que é feito, o manejo que é executado no dia a dia, nas nossas propriedades. A gente consegue saber exatamente onde cada um desses veículos passou, qual foi o manejo que foi realizado, quem foi a pessoa que fez o tratamento, quanto tempo aquele tratamento levou para ser executado, o tipo, né, de tratamento, se foi um tratamento mecânico, se foi um tratamento com fitofármacos, enfim, a gente consegue coletar todas essas informações em um sistema de gestão agrícola, né, onde a gente digitaliza todas essas atividades e a gente controla, né, o uso de todos os insumos necessários para a nossa produção, né, e acompanha o uso também de água, que para a gente é bastante crítico aqui na região que a gente está. E
todo esse sistema gera uma quantidade muito grande de informações. E essas informações são as informações que hoje a gente vem colocando na blockchain. Na parte de monitoração aérea, né, a gente tem hoje, né, um conjunto de drones que possuem câmeras multiespectrais e de vários outros padrões que nos ajudam a coletar, né, informações sobre as nossas herdades, em que a gente consegue avaliar o estresse hídrico da produção, o vigor das árvores, ou se as árvores estão crescendo de forma homogênea, a gente consegue perceber se temos problema de interrupção nas nossas linhas de irrigação, a gente consegue avaliar se temos árvores que, né, por algum motivo morreram, às vezes durante um processo de manejo mecânico pode acontecer de alguma árvore ser danificada. Então, todas essas informações, elas são coletadas e processadas, e a gente leva essas informações hoje para uma blockchain, né? O principal objetivo da gente estar levando essas informações para a blockchain é a gente dar transparência, né, e visibilidade para os nossos clientes sobre tudo aquilo que aconteceu com a amêndoa que ele está consumindo, do momento em que ela está sendo gerada, né, nas nossas árvores, até o momento em que ela chega no prato desse cliente, né? Ou seja, esse ano a gente está, como eu disse, entrando na nossa segunda colheita, né? Então a gente tem registrado em blockchain tudo o que aconteceu com esse fruto desde o início, né, do ciclo de cultura, e essas informações vão estar disponíveis, né, nas embalagens dos nossos produtos através de um QR Code que o consumidor final ele vai poder escanear, vai ser levado para um website, a gente vai ter um aplicativo móvel também mais para o final do ano, e nesse ambiente ele vai ter acesso ali a todas essas informações, né? Então, a gente tem usado basicamente com esse objetivo. A Veracruz ela também se propõe a fazer a transformação dessas amêndoas, né? Então, nas próximas fases do nosso projeto, a gente vai rastrear também o que aconteceu com essas amêndoas nessa fase de distribuição, transformação e até o momento em que ela vai estar pronta para consumo, né? Nesse primeiro momento, a gente está fazendo um rastreamento de toda a parte de produção, tá? E a gente tem esse rastreamento por herdade, por variedade, né? A gente tem 4 variedades de amêndoas que estão sendo produzidas e cada uma delas passa, eventualmente, por procedimentos distintos, tá? Eu acho que, de uma forma geral, o principal benefício que a gente enxerga, né, no nosso projeto é trazer essa visibilidade, né, para o nosso cliente de tudo aquilo que foi feito, né, de uma forma que ele saiba exatamente quanta água aquela amêndoa consumiu para ser gerada, como que está a nossa pegada de carbono com relação às práticas que a gente usa hoje na nossa cultura, se a gente é positivo, se a gente é negativo. Enfim, a gente consegue trazer essa visibilidade para o cliente que ajuda muito, né, a confirmar para ele aí as práticas sustentáveis que a gente vem usando hoje na nossa cultura, né? E aqui, só para fechar, eu acho que a gente está buscando utilizar uma ledger que seja eficiente do ponto de vista de uso de energia, né? A gente sabe que blockchain muitas vezes consome muita energia elétrica para que os blocos sejam gerados. A gente acredita que a blockchain ajuda a gente a agregar valor ao nosso produto, porque permite que a gente dê essa transparência e essa visibilidade para o nosso usuário final, né? E também tem uma questão de cunho social, em que a gente garante para o nosso cliente, né, um produto aí confiável, seguro, dentro dos parâmetros todos aí que a legislação de âmbito alimentar prevê, né? Então, acho que era basicamente isso que eu tinha para falar, Estela. O nosso projeto, como eu comentei, ele está entrando no segundo ano. Essa vai ser a nossa segunda colheita que, de fato, vai estar fazendo uso do blockchain. E era isso que eu tinha para dividir com vocês. Obrigada, Dr. Edson, pela apresentação e por esta partilha de um caso prático que é sempre inspirador, não é? Que nos mostra o caminho
que muitas das empresas podem tomar. Então, vamos seguir agora com o nosso painel de oradores e vamos agora chamar para falar connosco o Dr. João Santos, que é técnico de apoio ao empreendedorismo na NERSAM e que nos vai falar sobre os apoios para a criação de empresas, para tanto de que forma é que a NERSAM pode aqui impulsionar e ajudar ao empreendedorismo e à criação de negócios. E desta forma vamos fechar assim o nosso painel de oradores com o Dr. João. A palavra é sua. Olá a todos, boa tarde. Boa tarde. Mais uma tarde que estamos aqui no webinar, não é? E desta vez um bocadinho mais virado para a tecnologia, não é? Para as questões da tecnologia associada aqui à cadeia alimentar. Bem, eu vou então partilhar. Estela, estava aqui uma questão, por isso, mas à partida o Edson fica, não é? Está uma questão no chat para o Edson. Sim. O Edson fica até ao final? Fico. Sim? Ok. Então, obrigado. Até já. Então vou só carregar aqui a minha apresentação. Ok, já apareceu? Sim, estamos a ver já. Muito bem, eu hoje vou, para não repetir também o que já foi nas últimas sessões, eu hoje trago algo um bocadinho diferente. A primeira abordagem é um bocadinho qual é a intervenção da NERSAM e como é que a NERSAM nos pode ajudar os empreendedores na missão realmente de empreender, e depois termino com um possível incentivo no âmbito da Portugal Ventures, que foi a Call de Turismo que abriu agora muito recentemente. Pronto, os objetivos para a Ação 2 são nestas duas temáticas. Muito bem, a intervenção da NERSAM centra-se um bocadinho nos projetos que nós neste momento temos aqui mais direcionados para os empreendedores. O nosso programa chama-se Sítio do Empreendedor, portanto eu a seguir vou explicá-lo. Temos também um programa que é o Business Mais 2.0, que está a decorrer e que tem uma série de sessões. O Farm to Fork dispensa apresentações porque vocês já o ouviram. O PSPE e o Empreende 21 eu também já os apresentei noutras sessões, que são programas digamos, do próprio Instituto de Emprego. Aqui a questão do Sou Mais, que é também um programa que visa a criação do próprio emprego. Aqui os programas da Portugal Ventures, da qual a NERSAM é parceira e que também pode apoiar, que é hoje uma dos tópicos que eu trago para a ação na qual a NERSAM pode apoiar na candidatura. Falar-vos muito rapidamente aqui um bocadinho do ecossistema. O ponto número 1 tem muito a ver com o desenvolvimento e com a maturação dos projetos. Eu a seguir já o vou explicar um bocadinho melhor. A NERSAM também tem, naquilo que é a sua atividade, a questão da formação. Tem um departamento de formação e os empreendedores aqui podem beneficiar dessa mesma formação. As questões de investigação e desenvolvimento tecnológico, as parcerias que temos com os politécnicos, com os centros de investigação. Algum empreendedor que necessite de alguma validação, nós aqui também podemos apoiar, assim como a propriedade intelectual, o registro de marcas, de patentes, modelos de utilidade. Nas questões do financiamento, okay? Na tentativa de encontrar e de enquadrar o empreendedor. Sim. Sim. Acho que ouvi qualquer coisa, mas pronto. Sim, algum micro que estava ligado. Ok, muito bem. Nas questões do financiamento, em tentar enquadrar, além de realizarmos o mercado de financiamento, enquadrar o empreendedor no sistema de incentivo que possa ser mais interessante. As questões da instalação, nomeadamente com as nossas startups, tanto a de Santarém como a de Orem, assim como os nossos núcleos que estão espalhados por todo o território, também eles podem acolher o empreendedor. A questão do apoio técnico, uma equipa de técnicos que trabalham e que acompanham empresas há muito tempo e conseguem muitas vezes ajudar e tentar encontrar as soluções. Alguns serviços, não é, base, nomeadamente aqui na questão mais digital,
com alguma presença em termos da criação do website. As questões de network, o que estamos aqui a fazer é um bocadinho isso, não é? A partilhar uns com os outros e a tentar interligar-nos, e as questões da promoção. Se repararem, quando nós temos uma feira digital na área do empreendedorismo e emprego, e se repararem, vamos ter também a nossa feira FERSAN, que é na Feira Nacional da Agricultura, e é algo que também os empreendedores podem beneficiar. Portanto, eu trazia aqui um bocadinho a lógica do ecossistema para perceberem, porque ainda há pouco tempo fiz uma sessão e estavam-me a perguntar porquê a NERSAN e porquê não ser outra entidade qualquer, e eu, nesta sessão, decidi trazer isso, que é, ok, nós temos esta variedade, nós temos muitos projetos, nós temos contacto com realidades bastante diferentes, e é isso que nos torna muito mais multidisciplinados, que nos permite apresentar soluções que não sejam tão estreitas e tão focadas, mas que possam ser soluções que vão sendo encontradas à medida que o empreendedor trabalha connosco. Muito bem. Ok, o Sítio do Empreendedor, conforme eu estava a dizer, é o nosso programa base, visa aqui facilitar a criação de empresas, visa preparar os empreendedores, visa acompanhar os empreendedores também depois na sua implementação e no cumprimento dos objetivos ao longo do tempo. Como é que tudo funciona? Na primeira fase consiste sempre na maturação da ideia. Portanto, existirá uma ideia e essa ideia será sempre desenvolvida com o empreendedor, na exata medida em que o empreendedor assim o desejar. Depois, o ponto 2 tem que ver com a definição do modelo de negócios, é como é que ele vai atuar no mercado, qual é o modelo de negócio que está definido, e aqui tem sempre o acompanhamento e a mentoria tanto dos técnicos da NERSAN como eventualmente algum especialista que nós possamos identificar e que seja necessário a cada momento. Temos também uma questão da validação tecnológica e da informação sobre licenciamentos, no caso de produtos ou algumas coisas mais diferenciadoras que careçam realmente dessa validação técnica e tecnológica, como eu falava lá um bocado no ecossistema. Depois disso passamos ao ponto 3, que tem muito a ver com a parte já mais do plano de negócios, do financiamento, da identificação de uma possível candidatura ou de um incentivo a uma determinada área, consoante sempre o tipo de empreendedor, o tipo de negócio, as necessidades de investimento, as necessidades de financiamento, os requisitos de cada um. Isto não é uma linha de produção, é algo que nós temos que perceber quais é que são as sensibilidades e quais é que são as características do empreendedor e do tipo de negócio, e depois tentar encontrar a solução. Depois, no lançamento, existe sempre a questão da instalação. Nós costumamos aconselhar, no caso de empresas, que eventualmente a morada possa ficar numa das nossas incubadoras, que faz mais sentido se calhar ter a morada numa startup do que ter a morada, a ser a nossa morada de casa, não é? E aqui é importante também fazê-lo. E depois, naturalmente, nada se pode esgotar só aqui, tem que haver algum acompanhamento, e tem que ser acompanhados os empreendedores, neste caso que já depois serão empresários ao longo do tempo, também sempre com nossa preocupação e tentar solucionar ou encontrar soluções para alguns problemas que possam vir a surgir. Ok? Pronto, deixar-vos só aqui e aconselhar-vos a visitar de facto o nosso Sítio do Empreendedor. Tem lá mesmo muita informação relevante sobre o que é o empreendedorismo e como é que o empreendedor pode desenvolver a sua ideia. Naturalmente, depois, vindo sempre falar connosco. Dizer-vos que existe também o teste de perfil do empreendedor. Não vos dirá se são empreendedores ou não, mas pode-vos dar algumas indicações sobre aspectos que podem vir a melhorar das vossas competências, que aqui é o mais importante. Eu costumo dizer que é muito importante nós conhecermos a nós próprios para sabermos quais é que são as nossas dificuldades e tentar superá-las, não é? Nada melhor do que nos conhecermos a nós próprios. É a mesma história quando acontece alguma coisa, não é? Se acontece alguma coisa, a primeira questão é olhar o que é que eu fiz para isso acontecer, não é? E só depois é que vamos encontrar responsáveis, encontrar os problemas na outra parte. Depois falar-vos também da possibilidade de trabalharmos à distância, não é? Nós temos uma plataforma de mentoria onde não precisamos de estar sempre em contacto. Eu pessoalmente gosto mais de estar com o empreendedor, de falar com ele, de reunir com ele, mas no entanto existe esta plataforma que permite um trabalho à distância, com etapas. Essas etapas são validadas
pelos mentores, neste caso, aqui a maior parte das vezes é a equipa técnica da NERSA, que vai validando à medida que o empreendedor vai construindo o seu próprio modelo e, portanto, só deixamos passar uma etapa seguinte quando entendemos que essa etapa está concluída. Portanto, é um modelo online, permite mais facilmente a ligação entre as partes. E, por fim, também falar-vos um bocadinho da instalação e dizer-vos que temos, de facto, estas duas incubadoras, a de Santarém e a de Orem, com total disponibilidade para acolher os empreendedores, inclusivamente nos primeiros tempos de atividade. Nós temos a possibilidade do empreendedor, durante 3 meses, ir às nossas instalações e estar lá e trabalhar connosco sem nenhum problema, nem nenhum encargo em relação ao desenvolvimento da ideia. Muito bem, este era o primeiro enquadramento assim, muito genérico sobre o nosso posicionamento, o porquê de trabalharem connosco e desenvolverem as ideias connosco. Agora, passava a falar-vos um bocadinho mais de facto aqui de uma candidatura que está a decorrer, que é no âmbito da Portugal Ventures, que é a Call do Turismo. Isto é capital de risco, ok? Esta candidatura tem como objetivo investir entre 200 mil euros e até ao máximo 1 milhão de euros, e assenta em 2 tipologias, projetos não tecnológicos e projetos tecnológicos, que contribuem para aumentar a competitividade da oferta turística do país, melhorar a experiência do turista em Portugal e promover a eficiência das empresas do setor. Em relação aos projetos não tecnológicos, eles são baseados em projetos de hotelaria, ok? Naturalmente, eu até pus aqui as notas, estes projetos têm que ter os licenciamentos, tá? Às vezes acontece não haver o licenciamento, portanto é uma nota importante. Atividades de animação turística relacionadas com o património cultural e paisagístico. As experiências turísticas que promovam a descoberta de novos territórios. E aqui podemos pensar, se calhar, naqueles territórios mais do interior, talvez com menos reconhecimento. Atividades associadas ao aproveitamento dos recursos endógenos e revitalização dos espaços de interesse cultural. Muitas das candidaturas estão, de facto, relacionadas com os recursos endógenos, com os recursos próprios de cada região e característicos de cada região, e o alojamento turístico inovador, ou que tenha ligação direta à promoção da cultura e do ambiente. Okay? Eles dão aqui alguns exemplos que são fáceis de perceber o que é que se pretende. Hotéis design, hotéis boutique, eco-resorts, alojamentos inovadores, desde o glamping, parques casa, enfim, similares, operadores turísticos, parques temáticos, turismo náutico, turismo equestre, gastronomia e enoturismo e empresas de animação turística, ok? Isto que eu vos estive a dizer está muito relacionado com as características de projetos não tecnológicos. Conforme eu disse, são duas características, a outra é projetos tecnológicos. E o que é aqui a questão dos projetos tecnológicos? Então, são projetos que, enfim, já têm algum nível de inovação. Neste caso tem que existir o MVP, okay? E já com algum feedback do mercado, um mínimo produto viável, tá? São projetos orientados para bens transacionáveis ou serviços integrados na cadeia de valor internacional. Portanto, são projetos que já têm aqui algum caráter internacional e ligação a outras realidades. Projetos baseados em investigação e desenvolvimento, okay, que resultem de um processo inovador, criação de nova tecnologia. Okay? Aqui podemos utilizar um bocadinho até para alguma tecnologia que possa vir a ser criada conforme o que estávamos a falar lá atrás, da blockchain, não é? E projetos também de estratégia clara da proteção e valorização da propriedade intelectual. Que tipologias de projetos é que nós estamos aqui a falar? Relacionados com a inteligência artificial, com realidade virtual e aumentada, internet das coisas, eletrónica, mobilidade, clean tech, marketplace, robótica, software, hardware, enfim, são tudo, digamos, tipologias de projetos mais direcionados aqui para a componente inovadora. E muitas das questões relacionadas com o turismo estão também relacionadas com a realidade virtual, com a inteligência artificial, com a digitalização também das coisas, a robotização, que é uma dos temas que no âmbito do turismo também tem vindo a ser trabalhado ao longo do tempo. Muito bem.
Características fundamentais deste tipo de projetos. Pode ser para empresas constituídas ou constituir, okay? E devem ser de uma ideia original dos promotores. Localizadas, devem reunir uma ou várias das seguintes características: localizadas em Portugal, que apresentem uma equipa multidisciplinar que assegure as necessidades de gestão do projeto. E aqui uma coisa muito, muito engraçada, que nós já falamos nas nossas temáticas, que foi logo no primeiro webinar, que é que contribuam para os benefícios associados aos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi uma das temáticas do nosso ciclo. Um primeiro webinar foi realmente a abordagem sobre isto, e é curioso como as coisas acabam por ter um encadeamento e ter aqui uma lógica de funcionamento que se vai encadeando peças, uma pecinha uma na outra, até termos aqui coisas giras no fim. Muito bem. Onde é que a NERSAM pode ajudar? NERSAM é a parceira da Portugal Ventures e pode apoiar nas candidaturas. Enfim, eu tinha só esta apresentação, hoje mais curta do que é hábito, também para não amassar tanta plateia, porque senão qualquer dia já não podem ouvir-me. Ok? Deixo só esta frase que eu acho que é importante, que é não parar de pensar no amanhã. E o amanhã é o futuro. Obrigado. É verdade. Obrigada, Dr. João, por nos mostrar de que forma a NERSAM inspira, capacita e acompanha os empreendedores até se tornarem empresários. É um acompanhamento, de facto, muito importante. Informo que estará disponível no chat o link com o questionário de satisfação do webinar. Não sei se, entretanto, já estará, mas se não está, vai estar disponível. E, portanto, para poderem aceder às apresentações dos oradores, basta então preencherem a avaliação do webinar para depois poderem ter acesso. Vamos então agora abrir um espaço para debate, perguntas e respostas. Eu começo por colocar ao Dr. Edson aqui algumas questões que estão no chat. Eu agora não estou a conseguir aceder ao chat. Ora bem, só um bocadinho. Já está, ok. Então, portanto, se forem surgindo questões, coloquem também, está bem? Portanto, Dr. Edson, temos aqui o João que pergunta se também calculam a pegada hídrica com a ajuda da blockchain. Ok. Bom, o nosso sistema de rega hoje nas nossas propriedades, ele é todo automatizado, né? Nós temos caudalímetros hoje instalados nas linhas, de forma que a gente consegue controlar a quantidade de água que a gente está entregando para cada planta. E com a ajuda das estações meteorológicas que a gente tem nas nossas herdades, a gente consegue fazer um cálculo de quanto de água a gente está entregando durante o ciclo de vida, né, daquela colheita para a planta, e o quanto veio de chuva e o quanto a gente tirou, né, do sistema de distribuição de água que a gente hoje usa, das barragens, tanto as próprias quanto as públicas, né? E essa informação a gente publica na blockchain. Então a gente não está usando a blockchain para calcular a pegada hídrica, mas o cálculo que a gente faz hoje nos sistemas de IRP, né, que a gente usa de gestão agrícola, a gente publica na blockchain para poder dar essa visibilidade. Tá? Então a gente calcula, mas a gente não usa a blockchain para calcular. Muito bem, obrigada, Dr. Edson. Temos mais uma questão para si. O Gonçalo gostaria de perguntar ao Dr. Edson a sua opinião relativamente à implementação de rótulos ecológicos na embalagem dos produtos, como a EcoScore. Considera uma mais-valia esta iniciativa a nível comunitário ou identifica algumas dificuldades na implementação deste tipo de rótulos? Ok, olha, esse é um tema que a gente ainda não olhou em profundidade na Veracruz, né? E como eu comentei na apresentação, esse é o segundo ano que a gente vai estar, né, tendo de colheita, e é algo que a gente pretende estar olhando com mais calma quando a gente tiver o produto com marca própria, né? Hoje eu ainda não tenho um produto com marca própria sendo comercializado no retalho, mas eu acredito que sim, é algo válido, e acredito que sim, teremos desafios para poder implementar, porque você precisa ter isso muito bem padronizado para que, por exemplo, a minha amêndoa aqui hoje, né, eu tenho uma série de atividades de smart farming para poder reduzir o consumo, o impacto ambiental da produção, não deveria ter o mesmo tipo de pontuação ou nota de uma amêndoa cultivada sem esses mesmos cuidados, né? Mas, como eu disse, eu acho que é algo que a gente ainda precisa de algum tempo para poder ter uma posição mais definitiva. Muito bem, obrigada, Dr. Edson. Não sei se existem mais algumas questões
dirigidas ao Dr. Edson ou então aos oradores anteriores, sabendo de antemão que vamos depois enviar-lhes as questões, porque eles já não estarão aqui connosco. Portanto, agora a palavra é desse lado. Podem levantar a mão para falar ou colocar no chat, se houver questões. Dr. João. Olá, a minha questão é, a empresa Vera Cruz, não é? No fundo foi criada logo com a raiz na utilização da tecnologia, não é? E na utilização da blockchain. Portanto, eu costumo dizer que quando se começa bem logo desde o início, talvez seja mais fácil. Não sei se esta expressão é feliz no seu caso. Mas a minha questão é, para uma empresa que já está constituída, eventualmente já tem 3 anos ou 4 de existência, e que agora queira implementar-se, é mais difícil começar a utilizar a tecnologia da blockchain neste momento já com algum funcionamento, ou as características são iguais? Eu diria que hoje seria mais fácil do que era alguns anos atrás, tá? Porque a tecnologia está mais madura, né? Hoje você tem sistemas que facilitam a publicação dessas informações, né? Então, por exemplo, é muito custoso para você fazer a publicação de uma massa de dados muito grande ou com um número muito grande de eventos, uma blockchain aberta, né? Como o professor Miguel comentou. Mas você já tem hoje alguns sistemas como o IPFS, que é basicamente um sistema um sistema de arquivos distribuído em que você consegue publicar uma massa grande de dados, você gera um hash criptográfico para esse documento que você publicou e você faz a publicação só desse hash na blockchain, né? Então você reduz muito a quantidade de informações que você precisa estar publicando e aquela taxa que você paga para cada registro acaba não virando um problema, né? E você também não precisa ter aí assinatura ou manter uma infraestrutura muito grande para rodar uma blockchain privada. Então, hoje em dia existem soluções que simplificam muito. Se você olha, por exemplo, o Cosmos, né, que é um outro conjunto de APIs, uma espécie de um hub, né, para blockchains, você consegue, juntando IPFS e Cosmos, construir o seu ecossistema quase que point and click, né? Ou seja, você consegue, sem muito conhecimento de programação, montar uma infraestrutura para fazer um projeto semelhante ao que a gente tem. O desafio maior vai ser na digitalização dos dados, né, do manejo, porque é muito comum que isso seja feito em papel, né? É difícil você ter em herdades que estão há mais tempo no mercado, isso já digitalizado. Então, uma vez que você tem essas informações em meio digital, a publicação ela passa a ser bastante simples, dá para fazer de forma automatizada, sem inclusive precisar de muito tempo de implementação. Obrigada. Não sei se existem mais questões. Vou aqui ver no nosso chat. Temos aqui uma questão dirigida à Nersan. Portanto, se a Nersan ajuda empreendedores da região de Setúbal. João, Sofia, querem responder? Estela, entretanto já estava aqui a colocar a resposta no chat. O que nós solicitamos é que ponha por escrito, por favor, para o sítio do empreendedor, @nersan.pt, qual o tipo específico de apoio que necessita. Nós avaliaremos a situação e depois enviaremos a nossa resposta, está bem? Entraremos em contacto. Eu peço desculpa que tenho a câmara desligada. Obrigada, Sofia, pelo esclarecimento. Bom, vou aqui espreitar mais uma vez. Mais uma questão de João. Boa tarde. Existe apoio para projetos específicos na área agrícola por parte da Portugal Advance? João ou Sofia, se calhar para vocês, mais para o João. João? Está comigo? Já está. Agora neste momento, não. Neste momento o que está aberto é de facto esta do turismo e estava uma que encerrou muito recentemente, que era no âmbito da inovação, Inova ID. Neste momento não está, não sei se irão abrir alguma coisa nessa área. Muito bem. Ora, mais questões? Aqui no chat não temos
mais questões? Não sei se agora aqui no público alguém quer levantar a mão para deixar mais alguma partilha, sem ser uma questão, mas uma partilha, experiências, algo que possa aqui enriquecer ainda mais esta nossa tarde. Não. Mas, eu lançava aqui um bocadinho o desafio também, não é? Estamos a falar na área agrícola, não é? A área agrícola hoje em dia anda quase de mãos dadas também com a questão do turismo, não é? Temos que olhar às vezes um bocadinho com... e o Edson provavelmente vai levar turistas a ver as amendoeiras, desculpa que eu hoje estou um bocado gago, as amendoeiras floridas, não é? Que é sempre uma paisagem e um cenário... Muito bonita, sim. Quase idílico, não é? Alguns acham que já estão no paraíso, certamente, quando virem tanta coisinha branca. Para outros que têm mais alergias pode ser mais difícil, não é? Mas eu arriscava-me a dizer ao João que pode pensar um bocadinho e também olhar para como é que se pode juntar à agricultura, não aquela tão tradicional, porque penso que seja isso que ele estava a falar, e perceber como é que pode juntar também o turismo à agricultura. E uma das coisas que eu falei tem a ver com os recursos endógenos, não é? Se estivermos a falar de uma agricultura que produz um recurso provavelmente endógeno, é possível que juntemos o turismo a esse recurso, está bem? Às vezes temos que pensar um bocadinho também como é que nós aproveitamos as potencialidades, ok? Eu sei que a agricultura por si só já é muito exigente, não é? Há quem diga que é uma indústria a céu aberto e, portanto, aqui o Edson já consegue fazer as monitorizações e tratar cada amendoeira por tu, não é? Mas é de facto muito exigente do ponto de vista da produção, ok? E às vezes acontece coisas que, enfim, que não estamos à espera, não é? E que não controlamos de todo. É de facto, se calhar, uma das coisas mais difíceis que existe. Eu digo isto porque eu faço um bocadinho de agricultura como passatempo. Mas às vezes podemos olhar para isso de outra forma e perceber, ok, tenho aqui uma coisa gira, produzo uma coisa interessante, isto pode ter potencialidade turística ou não. É um desafio que eu deixo. Se calhar até tem. Muito bem, fica o desafio aqui lançado. Temos aqui mais duas questões também para o Edson. O Gonçalo questiona quais os resultados que esperam em termos de aumento de vendas com a implementação na embalagem do QR Code da vossa blockchain para o consumidor. E depois, uma outra questão, se consideram ser mais transparente na comunicação com o consumidor aumentará as vendas e credibilidade da marca. Dr. Edson. Bom, vamos lá. Eu não acredito que a inclusão do QR Code diretamente na embalagem vai gerar um aumento, né, nas vendas, mas a gente espera que aqueles clientes que comprarem, né, o nosso produto, com o passar do tempo, desenvolvam uma confiança maior no nosso produto em relação a dos nossos concorrentes, pelo fato da gente estar dando total visibilidade do que aconteceu com aquele fruto. Né? Então, eu diria que o principal objetivo, né, do nosso projeto de blockchain é trazer mais credibilidade para a marca e, de fato, dar mais transparência para tudo aquilo que a gente faz. Né? Então, se isso gerar mais vendas, ótimo, mas esse não é o principal objetivo. E relativamente à marca e à credibilidade, portanto, se houver mais transparência? Sim, eu acho que acaba sendo um efeito colateral positivo, né? Eu acho que, mas é muito difícil de você medir, né? Como você não tem essa prática difundida, né? Não temos muitas empresas fazendo a mesma coisa. A gente no final está experimentando, né? Ou seja, a gente está fazendo algo que outras empresas ainda não estão fazendo, ou pelo menos não um número grande delas. E é difícil de você mensurar qual vai ser o resultado, né? Então, eu diria que para a gente acaba sendo todo dia um desafio. O João estava comentando, né, que você consegue monitorar. E quando você tem uma propriedade agrícola com alto nível de automação e muito monitorada, em algumas situações eu diria que a gente fica até frustrado, né? Porque, por exemplo, chega a época de geada, você sabe que vai gear e muitas vezes você não tem o que fazer para evitar. Então, acaba sendo um aprendizado, né? Ou seja, no campo a gente tem pouco controle sobre muitos dos fatores que afetam a nossa produção e, basicamente, o que a gente está fazendo no nosso projeto é dividir com os nossos consumidores um pouco daquilo que a gente vive no dia a dia, né? Eu acho que é mais isso, assim. Muito bem, obrigada, Dr. Edson. Bom, penso não haver mais questões no chat. Edson, tem que fazer como os franceses fazem nas vinhas, não é? Meter as tochas a arder por causa das geadas.
Mas o problema é os hectares. fazer isso em mais de 1.300 hectares, com planos aí da gente chegar em 5.000 nos próximos 3 anos, eu diria que é muito difícil, viu, de conseguir uma solução como aquela. Muito bem, obrigada. Então, se não temos mais questões, chegou aqui mais uma questão aqui ao chat, só um bocadinho. O João está a perguntar se existe um sistema usado para as maçãs. Penso que será a blockchain aplicada à produção de maçãs. Boas tardes. Não, é um sistema para anti-geada que é utilizado nas maçãs e que também poderia ser visto para utilização no sistema de outras plantações que são existir também umas para o ano. Muito interessante. Vou pesquisar, João. Obrigado. É com os rebentamentos, é um cone enorme e há um rebentamento e faz com que baixe uma perturbação a nível atmosférico que leva a que depois faça-se precipitação em vez de cair. Interessante. Okay. Muito interessante. Obrigado. Obrigada, João, pela partilha. Então, vamos seguir. Vamos então aqui por terminada a nossa sessão de hoje. Eu vou passar a palavra agora para a Nersan novamente, para fazermos aqui o encerramento do nosso webinar. Sem antes lembrar que voltamos a ter o quarto e último webinar no próximo dia 31 de maio, das 2h30 às 5h30, e vamos falar sobre novas práticas e soluções inovadoras para uma agricultura sustentável. Portanto, esperamos ter todos novamente connosco e poderem também convidar e partilhar este evento pelos vossos contactos. Passo agora então a palavra ao Dr. Pedro Félix, da Nersan. O Pedro já não está online. Eu hoje deixo o João terminar, para não se sentir eu, para ser diferente, para haver alguma coisa diferente. Depois dou a palavra ao João. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Sofia. É sempre um gosto terminar estas sessões. Têm sido maravilhosas ao longo do tempo. E quando digo isto, realmente tem sido... Acho que este projeto é espetacular. É a mesma sensação que eu tenho e já assisti a muitos projetos na Nersan e confesso que este tem sido o que me está a dar mais prazer. Dizer-vos que termino com aquela última frase: não parem de pensar no amanhã. E aproveitem de facto as coisas que existem. Eu no outro dia estava a dizer aos alunos da escola, se existe é para aproveitar e portanto vamos utilizar, vamos trocar os contactos, vamos interagir. Ok, já descobrimos que agora havia aqui umas coisas por causa das geadas na maçã, percebemos que a agricultura pode e deve não ser um modelo tradicional e pode ser algo muito automatizado. Percebemos que existem potencialidades tecnológicas e de dados que são infinitas, não é? A sensação que eu tenho é que estamos a falar de coisas quase infinitas, que não têm um início e um fim, e que devemos aproveitá-las desde logo, desde o início, e estruturar a nossa ideia, o nosso modelo de negócios logo com base nesses critérios e nos critérios da sustentabilidade. Dizer-vos que estamos totalmente disponíveis para trabalhar convosco. E é um prazer trabalhar com os empreendedores e, portanto, aproveitem e estaremos cá para tentar ajudar. Muito obrigado e boa semana a todos. Obrigada. Obrigada. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada.